ações de dividendos são a melhor forma de você construir riqueza no longo prazo. E em 2025, temos empresas com potencial de pagamentos constantes e, é claro, o potencial do crescimento e valorização patrimonial. Eu sei que a alta da taxa Selic afasta muita gente do mercado de renda variável, mas você tem que enxergar esse momento como uma oportunidade para encher o seu carrinho com ações focando no longo prazo. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 dessas ações excelentes e boas pagadoras, e ainda no final vou te ensinar como montar uma carteira diversificada, forte e robusta, focada no recebimento de dividendos. Então, bora comigo! Antes de eu te falar essas 5 ações aqui, você tem que entender o que é que faz uma empresa ser considerada uma boa pagadora de dividendos. Primeiro, ela precisa ter um histórico consistente de pagamento, obviamente. Segundo, ela deve ser de um setor forte, um setor perene, como bancos, energia, consumos básicos, saneamento. Terceiro, a empresa precisa ter uma saúde financeira sólida, com dívidas controladas e constante crescimento do seu lucro. E por fim, a empresa precisa ter um dividend yield atrativo. O dividend yield é um indicativo que mostra quanto a empresa paga de dividendos em relação ao preço dessa ação. E todos esses indicadores você encontra em plataformas de investimento, como o Status Invest ou até no próprio site da B3. Mas se você quiser que eu faça um vídeo aqui para o canal explicando como analisar uma boa ação, indicador por indicador, passo a passo, deixa aqui no comentário que eu vou fazer esse vídeo com o maior prazer do mundo. E a primeira ação da nossa lista é o Banco do Brasil, que é um dos maiores bancos do país e uma das maiores instituições financeiras da América Latina e que possui um histórico consistente e excelente de pagamento de dividendos. E claro, o setor bancário é conhecido como o mais consistente quando se fala em distribuição de lucro. No terceiro trimestre de 2024, o Banco do Brasil registrou um aumento de 8,3% de lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso quer dizer um lucro de 9,5 bilhões de reais. Ele paga seus dividendos ao longo do ano e está entre os maiores pagadores de dividendos quando o assunto é banco. Nos últimos 3 anos, o Banco do Brasil pagou 12,01%, 8,48% e 10,81% de dividendos. Isso quer dizer que só de dividendos você teve um retorno aí de quase 30%. Isso sem contar a valorização patrimonial, né? A valorização das suas ações. E em 2025 ainda deve pagar em torno de 17 bilhões de reais em dividendos. Um dos seus pontos fortes é a liderança no setor de financiamento do agronegócio. Então ele se beneficia com o constante crescimento desse setor. E um dos pontos negativos aqui, para mim, é o fato de ser uma estatal. Então, decisões políticas podem acabar interferindo aí no seu lucro. Mas, botando na balança, eu acho que ele tem mais pontos positivos do que negativos e vale muito a pena incluir ele numa carteira de ações focada em dividendos e focada também na valorização patrimonial. A segunda ação da nossa lista é a CPFL Energia, uma das maiores empresas de energia do país, que ela atua na geração, distribuição e comercialização de energia. O seu preço está relativamente barato, ela teve um bom pagamento de dividendo aí nos últimos 12 meses e por estar entre as maiores 10 empresas de energia do país, isso já traz uma tranquilidade para nós investidores. O seu ponto forte é a geração e distribuição de energia e no último trimestre de 2024 teve um lucro líquido ali de 1,3 bilhões, uma alta de 1,5% no ano. Eu sei que não é alta tão expressiva, mas pelo menos ela teve esse crescimento. E você tem que levar em consideração que entre pagar uma fatura de cartão de crédito, um carnê de umas Casas Bahia, por exemplo, e pagar a conta de energia, a maioria das pessoas ela vai preferir pagar essa conta de energia porque energia é essencial. Então, até em momentos de crise, essas empresas do setor elétrico, do setor de energia, tendem a performar muito bem e continuar crescendo e distribuindo os seus lucros. Por isso, é importante ter na sua carteira focada em dividendos ou a empresa do setor de energia, porque é um setor perene. E como você pode ver aí, tem um histórico constante de pagamento de dividendos e pagou muito bem nos últimos 3 anos. E a próxima empresa da nossa lista aqui é a Vale, que é uma das maiores mineradoras do mundo e ela é líder na produção de minério de ferro. E a Vale é conhecida como ser uma máquina de distribuição de dividendos, principalmente em momentos de alta de preço de commodities. Em 2024, a Vale teve um dividend yield de aproximadamente 9,91%, ou seja, ela distribuiu mais de 20 bilhões dos seus lucros em dividendos, além dela ter um histórico de pagamento
mesmo em momento de crise. Então, a qualquer momento, a Vale permanece pagando os seus dividendos. No momento da gravação desse vídeo, ela esteve em queda, teve uma queda aí de 15% de lucro no seu último trimestre, mas mesmo assim, segundo analistas, inclusive o analista da XP, a Vale está subvalorizada em relação ao preço do minério de ferro. Isso quer dizer que era para o valor da ação estar um pouco maior. Então, é uma excelente empresa para ter na carteira, porque ela continua pagando dividendos mesmo em momento de crise, mesmo em momentos de desvalorização, e ela está com preço descontado. Então, com certeza, merece entrar numa carteira focada em dividendos, focada no longo prazo. A quarta empresa, a quarta ação da nossa lista é a BB Seguridade. A BB Seguridade é uma holding controlada pelo Banco do Brasil, focada no setor de seguros, previdência privada e capitalização. Ela foi fundada em 2012 e já se consolidou como uma das líderes no setor de seguro aqui no país. Ela se beneficia muito da rede ampla de agências do Banco do Brasil, sem falar na sua base de clientes. Além disso, esses momentos de taxa de juros alta é excelente em alguns aspectos para todas essas empresas de seguro. Ela teve um lucro de 2,3 bilhões, uma alta de 10%. Ela costuma pagar esses dividendos ao longo do ano, então você vai passar o ano todo recebendo dividendos. E segundo analistas, ela é uma das maiores empresas de seguro para você receber, uma das melhores para você receber dividendos em 2025, que pode chegar a um DI de 11%. Teve um bom histórico de pagamento nos últimos 3 anos e é uma opção sólida para quem procura ações que pagam dividendos e tem perspectiva de crescimento. E para finalizar a lista, não poderia faltar a Petrobras, que é uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo. Ela atua na exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo e gás. No último trimestre de 2024, a Petrobras registrou um lucro líquido de 36,6 bilhões de reais. Isso quer dizer que é um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado, e sem contar que a tendência é que a produção de petróleo cresça ainda mais nesse ano de 2025. Em 2024, ela distribuiu 64,2 bilhões de dividendos aos seus acionistas, fora ali mais 20 bilhões de dividendos extraordinários que foram pagos em novembro. Então você pode ver aí que ela tem uma constante no pagamento de dividendos, ela tem o DY excelente, o dividend yield excelente, chegou a 60% de DY, cai um pouco, mas ainda assim está ali na casa dos 20%. Então, é uma empresa excelente para quem quer ter uma carteira pagadora de dividendos. O ponto negativo dela, da mesma forma com o Banco do Brasil, é que ela é uma estatal, então pode ter aí interferências políticas que podem interferir no seu lucro. Eu trouxe essas 5 empresas aqui para vocês porque são empresas que, mesmo no momento que estamos vivendo, momento de taxa de juros elevadíssima, elas permanecem pagando seus dividendos, e quando as coisas melhorarem, quando as taxas começarem a cair, a inflação começar a diminuir, essas empresas vão voltar a se valorizar, porque existe ali uma correlação entre taxa Selic e o Ibovespa. Quando a taxa está subindo, as empresas costumam a cair porque seu lucro diminui. Então, quando a taxa voltar a cair, as empresas vão voltar a subir porque seu lucro vai aumentar. É um excelente momento para você comprar essas ações. Eu não estou indicando nada, só estou dando minha opinião. No momento eu estou comprando e vou continuar comprando. Então, eu sei que é um momento que assusta, mas é um momento de oportunidade. E se você quisesse montar essa carteira com essas 5 ações, quanto é que você gastaria? No momento da gravação desse vídeo, você gastaria R$ 192,55. Então, assim, é um valor extremamente barato para você montar uma carteira diversificada e pagadora de dividendos. Esse iFood que você pede aí toda semana, se você cortar, você já consegue juntar esse valor. Saídas no final de semana para beber, você cortando, você consegue juntar esse valor. Então, se você cortar esses gastos desnecessários que estão sugando todo o seu dinheiro, você consegue sim separar um valor para montar essa carteira de dividendos. E com essa carteira, em um ano, você vai receber de dividendos R$ 21,26. Isso é aproximadamente 11% de lucro, um lucro excelente para uma carteira de dividendos. Então vamos aproveitar que o ano está começando e vamos fazer diferente. Já está em fevereiro, mas o ano ainda está começando. Tem 10 meses pela frente ainda aí. Então comece a cortar gastos e poupar dinheiro para você investir. Continue me acompanhando aqui no canal, porque eu vou trazer esse mês ainda um vídeo para você começar a investir junto comigo e com valor baixo. Você acha que para você investir tem que ter muito dinheiro? Eu acabei de te mostrar aqui uma carteira que com menos de R$ 200 você monta. Então, eu vou investir todo mês aproximadamente esse valor, entre R$ 200 e R$ 300, e você vai me acompanhar e vai investir comigo
e aí você vai começar aí sua caminhada rumo à liberdade financeira. E deixa aí nos comentários o que você achou aqui dessa lista de ações, se você já investe em alguma delas, se tem outras ações que você investe e que você acha que também são boas oportunidades para 2025, compartilhe esse conhecimento aí com todo mundo. Vamos lá!